Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, realiza nesta terça-feira, 13 de maio, essa audiência pública para apresentar os resultados da consulta pública e os avanços do projeto de requalificação do entorno do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP. O encontro marca mais uma etapa do processo participativo, iniciado em outubro de 2025, quando a população foi convidada a contribuir com sugestões para a transformação urbanística da região. Ao todo, foram registradas 161 contribuições que auxiliaram na atualização e no aprimoramento da proposta apresentada hoje. O projeto contempla a requalificação da rua Professor Otávio Mendes e da Praça do Arquiteto Rodrigo Feveri, importante área de conexão entre as avenidas Paulista e 9 de Julho. A proposta prevê a criação de um espaço mais acessível, arborizado, seguro e voltado à convivência das pessoas, com melhorias na iluminação pública, ampliação da permeabilidade do solo e instalação de novo mobiliário urbano. Durante essa audiência, também serão apresentados o relatório devolutivo da consulta pública e informações sobre o chamamento para a formalização do acordo de cooperação que permitirá a implantação do projeto. A iniciativa integra o programa Repensando Espaços Públicos e está alinhada a diretrizes da Prefeitura para a requalificação dos espaços urbanos, fortalecendo a mobilidade ativa e a valorização da convivência no espaço público. Sejam todos bem-vindos e tenham uma excelente audiência. Informamos também que a audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da SMU. Neste momento, convidamos para dar boas-vindas o nosso presidente da São Paulo Urbanismo, o senhor Pedro Martim Fernandes. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação. A gente está aqui pela São Paulo Urbanismo para dar todo o suporte que for necessário a essa iniciativa, que vem tanto do MASP quanto da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Então, parabenizar mais uma vez aqui a Beth, que é sempre uma entusiasta dessa transformação de espaços antes voltados para os veículos em espaços para pedestres, para permanência. E aqui é uma oportunidade incrível que a gente tem, né, de associar cultura, desenho urbano, qualidades que são fundamentais para melhorar cada vez mais a região da Paulista. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e que tenham todos aí uma boa audiência. Muito obrigado pelas palavras. Agora eu convido a nossa secretária de Pessoa com Deficiência, senhora Silvia Greco. Boa noite, muito bom estar aqui, representando como secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. E não tem como falar de um bulevar e falar de uma obra tão importante para a nossa cidade, tão relevante, sem falar de acessibilidade. Nós recebemos na CPA, que é a nossa Comissão Permanente de Acessibilidade, é um colegiado que tem há 30 anos na cidade de São Paulo e que faz a avaliação de projetos que são encaminhados, e este projeto foi encaminhado. Na primeira entrega que tivemos algumas alterações sugeridas pela CPA e que prontamente foram estabelecidas no projeto novo. Então, portanto, nós teremos uma obra com a chancela da CPA, que isso é muito importante, e teremos acessibilidade. É o primeiro modelo que teremos na cidade, que é, como que se chama? Rampa escada. Olha que bonito isso. É um modelo novo da cidade de São Paulo, e esse projeto é muito bem recebido. Vamos ver se vai dar certo, que seja um modelo para que novas iniciativas possam ter acessibilidade também dessa forma. E nós colocamos tanto a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência como a Comissão Permanente de Acessibilidade à disposição para futuros projetos que precisarem ou readequação nesse mesmo projeto. Estamos totalmente à disposição, porque o interesse é nosso de que a gente tenha uma cidade cada vez mais inclusiva e acessível para todas as pessoas. Estamos aqui com duas representantes da CPA, a senhora Sandra Ramalhoso, e a coordenadora de CADU e também representante da CPA, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, para dar total apoio. E parabéns, viu, Beth,
por você sempre se empenhar tanto e nunca esquecer que as pessoas com deficiência precisam ter os seus direitos garantidos e respeitados, o direito de ir e vir. E essa cidade não pode deixar ninguém para trás. Então, não vamos deixar para trás as pessoas com deficiência também. Muito obrigada. Agradecemos, então, as palavras da secretária Silvia. E agora eu convido o Marcelo Ribeiro, que é o nosso anfitrião, diretor financeiro e de operações aqui do museu, para dar boas-vindas a todos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer recebê-los para discutir um projeto que a gente está muito animado aqui no MASP. A gente entende que é um projeto de requalificação de uma área super importante, que vai trazer benefícios aí muito positivos, não só para o público que visita o MASP, que atingiu 1 milhão de visitantes no último ano, mas principalmente para a própria comunidade local. Então, a gente tem essas duas vertentes aí em mente quando a gente fala do projeto, e para fazer isso bem feito, a gente entende que é fundamental a participação da sociedade, né? Assim, tem todo o processo da prefeitura, eu acho que canaliza nessa direção, e eu acho que esse encontro aqui é o exemplo máximo disso. Então, queria agradecer a presença de todos que deram seu tempo para trazer sua contribuição aqui, e vamos garantir o sucesso do projeto. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcelo. Agora eu convido a secretária de Urbanismo e Licenciamento, a professora Elizabeth França, para dar as boas-vindas. Boa noite. É uma alegria imensa estar apresentando aqui o resultado da audiência pública, nesse espaço maravilhoso da nossa arquiteta predileta, Alina Bobardi, que vai ligar... quer dizer, o espaço público vai ligar também a esse novo edifício residencial, o Pietro, projeto ali dos nossos colegas, e eu acredito que vai ser um espaço referencial na cidade, com certeza, não só um espaço unindo as artes, de 2 prédios, mas um espaço onde as pessoas poderão vir visitar o acervo do museu, dos museus, né? É um museu só com 2 edifícios, poder descansar, almoçar, fazer um lanche ali nas escadarias, com sombra. E ele vai ativando, né? Ele vai ativando ali a passagem para a Fundação Getúlio Vargas. A gente já tem a ligação ali da Leôncio, né? Que é o Itaú e o Sesc. E essas, mesmo que sejam pequenas acupunturas, né? Elas vão mostrando para a cidade o quanto é importante a gente estimular o caminhar. A gente tem metrô na porta, não precisa vir no museu de carro, mesmo porque é difícil estacionar, e a gente não precisa de tanto carro na rua. Então, vai ser um sucesso. Espero que rapidamente o nosso convênio aqui com o MASP, que nos propôs, né, essa parceria para a cidade, seja implantado, né, o mais rápido possível. Com certeza não será, porque todos temos muita vontade de que esse espaço fique maravilhoso. Obrigada. Obrigada, secretária, pelas suas palavras. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença do senhor Paulo Leite Júnior, chefe de gabinete da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Agradecer o representante da vereadora Janaína Pascoal, o assessor Gustavo Soares, e agradecer a presença da Simone Simões, que está aqui representando o subprefeito da Sé, que não pôde estar presente porque ele está numa reunião do Conseg, e era uma reunião que ele não poderia faltar. Então, dando continuidade, eu vou convidar o senhor Jacques Felipe e a senhora Thaís Nagata, da equipe da assessoria de gabinete de SMU, para apresentar o histórico do processo de diagnóstico territorial e análise da consulta pública. A partir deste momento, estarão abertas as inscrições para a manifestação da plateia, sendo necessário que apenas levante a mão, que uma de nossas servidoras irá até vocês e vai marcar o nome da pessoa que pretende se manifestar. Os munícipes terão 3 minutos para dar sugestões, ok? E
essa dinâmica ela vai acontecer, levanta a mão, e isso vai acontecer até o momento da finalização das apresentações. Aí a gente encerra as inscrições. Ok? Tudo bem. Oi, gente, boa noite. Como a Sueli falou, meu nome é Jax, eu sou o chefe da assessoria de gabinete da SMU. Nossa equipe foi responsável por acompanhar todo esse processo, representando a prefeitura, fazendo o meio de campo entre os muitos atores envolvidos. Então, a gente vai passar um pouquinho pelo diagnóstico territorial que a gente fez do perímetro, o histórico de tramitação de todo esse projeto, e depois a gente vai mostrar também os resultados da consulta pública para todo mundo. Então, o projeto se inicia oficialmente em agosto de 2025. A gente tem 2 reuniões antes até de receber a proposta do MASP. Tem uma reunião que foi apresentada a proposta ao prefeito, e isso no dia 1º de agosto. Depois, no dia 5, a gente fez uma reunião com representantes de diversas secretarias aqui para conversar com o pessoal. Eles apresentaram um ofício para a gente com a proposta falando sobre formar esse acordo de cooperação, com o MASP se dispondo a pagar pelos projetos, pelas obras e pela manutenção do trecho pelo período de 30 anos após a conclusão. Então, a gente, a partir do recebimento da proposta, encaminhou para diferentes áreas técnicas de toda a prefeitura para se manifestarem sobre a adequabilidade disso. Então, para além de SMU, que é a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, a gente encaminhou para a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, que analisou questões de drenagem, Secretaria de Cultura, sobre relação com patrimônio, Secretaria de Transportes, junto com CET, SP-Trans, Secretaria da Pessoa com Deficiência, passando a proposta na comissão, como a secretária colocou, e a Subprefeitura da Sé, que depois de um eventual acordo firmado é quem fica responsável. Então, tudo isso tramitou, a gente fez estudos internamente, teve as apresentações aos órgãos colegiados, a Comissão da Paisagem e a Comissão de Acessibilidade, que solicitou ajustes. A gente organizou essa consulta pública, que vai ser apresentada aqui. E aí, no final do ano, em dezembro, tendo em vista os apontamentos que foram feitos, tanto pela Comissão de Acessibilidade quanto pelo pessoal de patrimônio, a gente decidiu organizar uma reunião técnica, colocando todo mundo na mesa, para se alinhar com relação aos questionamentos e a como melhorar esse projeto. A gente saiu dessa reunião com tarefas, principalmente para o pessoal que estava desenhando o projeto, que seguiram desenvolvendo uma nova proposta, e, enquanto isso, a Secretaria de Urbanismo estava fazendo a análise dos resultados da consulta. A nova proposta foi apresentada na reunião da Comissão Comissão Permanente de Acessibilidade, é muita sigla, a gente acaba se confundindo, e houve essa manifestação favorável de acordo com essa nova proposta que foi redesenhada. Então, a gente fez o convite para audiência pública, e aqui a gente está hoje para debater e ouvir da população mais questões sobre o projeto. Então, no ofício encaminhado, já tinha apontamentos com questão de garantir ao pedestre um ambiente qualificado, seguro e acessível, uma questão de mobilidade acessível em todos os momentos, colocar a questão de segurança urbana junto e um ambiente de bem-estar, permanência e convivência entre os munícipes. Perdão. Preciso ficar na luz, gente, por conta da gravação. Depois eu levo bronca que a gravação ficou ruim. E aí, 2 referências que a gente teve, também nesses mesmos moldes do programa, foram o caso da Leôncio de Carvalho, como a secretária Beth colocou, firmado junto com o Itaú e o Sesc, aqui na Avenida Paulista também, está pertinho. E a gente teve também ali na Alameda dos Guaiós, logo atrás do Santuário de São Judas, na região da Saúde, um projeto que também ficou muito legal.
A gente também firmou no ano passado um acordo junto com o INSPER, entre os dois prédios ali da universidade. Então é uma prática que a gente tem avançado de parcerias da prefeitura, do poder público, com essas organizações da sociedade civil para qualificar a nossa cidade. Vou passar para a Thaís, que vai falar sobre a questão do diagnóstico territorial que a gente fez. Muito obrigada, boa noite, gente. Meu nome é Thaís, eu sou uma das diretoras de projeto da assessoria de gabinete da SMUL. Eu vou fazer uma breve contextualização territorial e histórica para a gente passar numa análise um pouco mais técnica para vocês. Então, aqui só para a gente se situar, a gente tem a nossa área de estudo em questão, como um trechinho perpendicular à Avenida Paulista, né, para cima, a gente tem a Avenida 9 de Julho levando sentido centro, para baixo a gente tem sentido Jardins. Um pouco mais aproximado, a gente tem a professora Otávio Mendes tendo cerca de 100 metros de extensão. Ela funciona como uma conexão da Avenida Paulista com a 9 de Julho, e a gente tem a Praça Rodrigo Lefebvre, com uma área verde arborizada de mais ou menos 650 metros quadrados. As duas juntas dão mais ou menos 1.500 metros quadrados de extensão. Então, num contexto histórico bem rapidinho, a gente tem a Avenida Paulista começando com uma área de palacete da elite cafeeira de São Paulo. E, na década de 50, a gente tem a Avenida Paulista passando por uma transformação de uso e ocupação, que já dá uma reforma paisagística do jeito que a gente conhece a Paulista hoje, com uma parte de leito viário mais alargado e calçadas amplas. Já no século XXI, a gente já tem a Paulista sendo um polo financeiro, cultural e turístico, atraindo milhares de pessoas todos os dias. E desde 2014, a gente tem o programa Ruas Abertas acontecendo na Paulista, que atrai um grande contingente de gente, dando prioridade aos modais ativos. E, paralelamente a isso, a gente tem, em 68, a inauguração do MASP, em um terreno que antes era do Belvedere Trianon. E a gente tem um patrimônio cultural e arquitetônico da cidade de São Paulo, um ícone da arquitetura moderna mundial, né? Já em 24, a gente tem o edifício Pietro sendo inaugurado como um retrofit de extensão do MASP. E agora, só para dar um contexto mais geral dessa região, a gente tem nesse mapa, a gente pode perceber que a parte de mobilidade ela é bem estruturada aqui, a gente tem diversas linhas do sistema de transporte público, principalmente metrô e ônibus nessa parte, e o fomento da mobilidade ativa é muito presente pela rede cicloviária. Esse é um mapa de meio físico, então a gente consegue... Eu vou usar esse mapa que é um pouquinho mais fácil, sem perder um pouco a nossa área, que está mais ou menos aqui. Mas esse é um mapa de meio físico. Então, a intenção aqui é a gente entender que o trecho da Paulista ele está em uma maior altitude desse mapa, que faz com que as áreas inundáveis eles estejam próximas a nós. Não é à toa que a gente tem um projeto bem próximo da CIURB, logo aqui abaixo, na saída da Avenida 9 de Julho, de retenção, que, inclusive, eles estão com consulta pública aberta. Aqui a gente tem o zoneamento da região, que a maior parte é feita em zona de eixo de estruturação e transformação urbana, e essas áreas são voltadas para a promoção de qualificação paisagística e dos espaços públicos, de maneira articulada com o transporte público coletivo. Opa, falhou, né? Desculpa. Agora aqui uma situação anterior para vocês entenderem, na escala mais do pedestre. A gente tem a situação da Otávio Mendes com as calçadas largas inadequadas à acessibilidade. Parte do leito carroçável é usado como estacionamento. Eu não estou na luz de novo, né? Calma aí. Luz? Estou na luz? Melhorou? Obrigada. E parte do leito carroçável também, ele, na verdade, é maior do que o mínimo necessário. Por isso que a gente acaba tendo um espaçamento que faz com que ele seja utilizado como estacionamento. Aqui, já na Praça Arquiteto Rodrigo Lefebvre, a gente tem a mesma situação do leito carroçável usado como estacionamento,
ele é maior que o mínimo necessário. E, apesar da gente ter uma área permeável, ele ainda apresenta um potencial desperdiçado do que podia ser uma área de lazer e convívio. Aqui a situação atual da Otávio Mendes, ela já está interditada desde novembro de 24. Então, ela já tem um desvio para a inversão da direção da Plínio Figueiredo, que está melhor explicada aqui. Então, aqui a gente, como não passa aqui, a Plínio Figueiredo foi invertida, né, porque antes ela subia para a Paulista. Então, aqui agora ela desce e mantém essa conexão com a 9 de julho. Aqui a situação atual da praça, que pela interdição, ela ainda tem um potencial bem desperdiçado, principalmente de percurso e permanência de pedestre. Aqui a gente já tem mais essa análise aproximada do pedestre. Aqui a gente tem uma análise de largura de calçada, é mais ou menos a média da calçada. E aqui a gente pode perceber que, basicamente, as calçadas fora de padrão, que são inadequadas para caminhabilidade, são as que não são da Avenida Paulista, são perpendiculares. Aqui a gente tem o uso do lote. A gente tem uma área com diferentes usos do lote, mas a gente tem um destaque bem forte para serviços e escritório, uso misto, institucional e coletivo. Essa é uma análise muito interessante, porque mesmo para quem está habituado a trabalhar com mapa, não são mapas que a gente encontra usualmente, não é um mapa que a gente tem no GeoSampa. A gente foi desenvolvido lá na nossa equipe, e é um mapa de fachada. O que acontece? Ele é um pouco mais atual, principalmente por conta do programa Ruas Abertas Paulista, já que ele acabou alterando muito a dinâmica da Paulista. O que acontece? Já que as pessoas querem estar na rua aos domingos e feriados, os comércios perceberam isso e passaram a alterar suas fachadas para atender essa demanda. Isso faz com que as fachadas comecem a dialogar mais com a rua, e do tipo permeabilidade visual e física. Então, a gente consegue ver por esse mapa que a gente tem uma permeabilidade visual e física maior ao longo da Avenida Paulista. Isso faz com que seja muito mais agradável ao pedestre e segura, mas muito menor nas transversais. Então, como pontos a se considerar nessa análise, a gente destacou a região sendo bem atendida por transporte público, a forte presença comercial com bares e restaurantes. Com exceção à Avenida Paulista, as calçadas não possuem largura mínima, problemas de drenagem no entorno, com ocorrência de alagamento, polo turístico-cultural, com diversos museus, teatros e cinema, comércios e equipamentos culturais com funcionamento aos domingos e feriados, a dinâmica de tráfego já alterada desde a interdição da Otávio Mendes em novembro de 24, e a possibilidade de integração com o programa Ruas Abertas Paulista. Gente, eu vou falar rapidinho agora da consulta, só para passar, que eu sei que todo mundo está mais ansioso para ver o projeto em si, mas para a gente é importante também trazer esses fatos para evidenciar que foram feitos diversos estudos que também orientaram como esse projeto foi feito, inclusive muito diálogo com a CT sobre a adequabilidade de se manter esse novo fluxo, que prontamente falou que já estava um fluxo adequado. Então, uma questão, só para reforçar para vocês tudo aquilo que foi feito internamente também. Então, a consulta, só voltando, foi feita do período do dia 28/10 ao dia 16/11 de 25 pela plataforma Participe Mais, que é a plataforma oficial de participação da Prefeitura de São Paulo. A gente teve 9 perguntas abertas, 8 fechadas, 60 respostas abertas, 103 respostas fechadas. E aí a gente dividiu em apontamentos, que são considerações amplas da população, que aqui são 80 ao todo, e propostas que foram 72 ao todo.
divididas entre únicas e frequentes, né, aquelas que se repetiram mais. Então, eu vou passar rapidinho sobre as respostas, sobre cada uma das perguntas que a gente fez. Então, inicialmente, qual a relação das pessoas com a Otávio Mendes e a Rodrigo Lefebvre? A gente teve uma parcela significativa aqui, esses 44% de visitantes do entorno, enquanto moradores são 37%, 19% trabalhadores do entorno. O que faz sentido, pensando que é uma via em que ela só servia de passagem, né? Então, como se usa os espaços? Em geral, passagem, esse trecho em vermelho, espaço de estar e lazer, 36%. Então, em seguida, depois dessa identificação do perfil do respondente, a gente foi para a questão de como essa pessoa interpretava, como ela enxergava os trechos em questão. Então, em primeiro lugar, a gente perguntou a avaliação com relação à qualidade para caminhar das calçadas aqui. A gente tem esse trecho aqui de 72%, considerando as duas. A legenda fica meio ruim para vocês, né? Aqui. Mas as duas como inadequadas. Então, a percepção mais ampla da população na participação aqui era de que ambas as vias estavam inadequadas, pensando no Otávio Mendes e Rodrigo Lefebvre. Com relação à segurança viária, também a gente tem 58%, considerando as duas inadequadas. A gente teve também uma parcela aqui de 25% achando adequadas, teve uma divisão, mas, em geral, como inadequação. Acessibilidade, 58% tratando ambas como inadequadas e 34% a Otávio Mendes como inadequada, a Rodrigo Lefebvre não. Até por conta da declividade da Otávio Mendes, que é um desafio para se pensar a questão da acessibilidade, né? A presença e condição de áreas verdes e permeáveis. Em geral, aqui, os 75%, considerando ambas inadequadas. Teve uma parcela que achou só a Otávio Mendes inadequada, até pensando que o Rodrigo Lefebvre já é uma praça. Oferta e estado de conservação dos mobiliários urbanos, 82% considerando inadequadas em ambos os trechos. E sobre a proposta especificamente apresentada pelo MASP, 85% considerando, e isso aqui, a proposta inicial, aquela primeira, 85% considerando adequada, 15% inadequada, foi essa proposta que depois passou por revisão, considerando a questão da acessibilidade mais centralmente. Com relação às propostas principais indicadas, muito no sentido de diversificar o uso do espaço, né? Mudar uma via de passagem para uma via com um pouco mais de vivência, implementação de novos mobiliários e projeto paisagístico. Temas mais frequentes, acessibilidade principalmente, uso dos espaços, mobiliário. Tem a questão da inclinação da rua, de novo, aparecendo bastante, e falta de iluminação. Em relação às propostas, mais uso dos espaços diversificado, vegetação, permeabilidade, e, de novo, projeto paisagístico, priorizar o uso da via para pedestre ou ciclista. Então, em geral, a consulta reiterou a necessidade de um projeto de qualificação desse espaço, com os mesmos princípios que a gente viu no ofício do MASP, de uma forma geral. Então, melhorar a acessibilidade no trecho, a ampliação dos espaços para os pedestres, fomentar atividades culturais e comerciais, inclusive pensando em atividades culturais, estando entre dois prédios importantes do maior museu o primeiro museu que vem à mente quando você pensa em São Paulo, acho que é interessante. Mobiliário, permeabilidade do solo também, permeabilidade visual dos caminhos de uma forma geral e drenagem sustentável, que se integra com aquilo que a Thaís citou do outro projeto conduzido pelo pessoal da CIURB ali para 9 de julho. Então, da nossa parte sobre os estudos, da SMU, o histórico e a consulta, é isso. Aí agora vou devolver para a Sueli, que vai conduzir a parte para o projeto. O Martim.
Dando continuidade, eu gostaria de convidar o Martim, por favor. Para que ele possa fazer uma apresentação. Bom, boa noite. Ótimo estar aqui para mostrar o projeto que a gente desenvolveu. Meu nome é Martim Corulon, sou do Metro Arquitetos. Estou aqui com a Joana também, que é parte da equipe. A gente tem trabalhado já há muitos anos, quase 12 anos, no museu, desenvolvendo vários projetos dentro do edifício Lina e o projeto do edifício novo. E agora a gente está trabalhando, debruçado nesse projeto que é a conexão via espaço público entre os dois. Tem uma parte do projeto que vai ser inaugurada agora, que tem a ver com essa, que é o túnel de conexão, que vai fazer com que os dois edifícios efetivamente se conectem e virem um único, um museu integrado fisicamente. E esse projeto é um que a gente vai mostrar hoje, uma expansão dessa conexão entre os museus, mas também é muito mais do que isso. E acho que é isso que deu para ver nas apresentações anteriores. A gente está falando aqui, inverteu em relação às imagens que foram mostradas antes, porque a gente desenhou ao contrário. Aqui é a Avenida Paulista, aqui é a Carlos Comenali, aqui embaixo é o Mirante, aqui é a 9 de Julho. Esse é o edifício novo do MASP, o Pietro Maria Bardi, e esse é o Belvedere, o edifício que agora se chama Edifício Lina Bobardi. E a gente está falando desse trecho de rua que fazia a conexão entre a Paulista e essa rotatória, que é onde é a intervenção principal. Aqui, assim, nessa planta geral, a gente vê a parte de baixo, que é a Praça Rodrigo Lefebvre, que já existe, já praticamente com essa configuração, e esse trecho que hoje é um leito carroçável, né, uma via de veículos que desce para cá, que é a principal transformação física que está sendo proposta, que é transformar isso numa área exclusivamente de pedestres. Então, acho que tem alguns aspectos que eu, antes de entrar no detalhe um pouquinho mais aproximado do desenho propriamente, que são aspectos que eu gostaria de destacar, que são, primeiro, a conexão que isso gera entre os edifícios, né, criando uma área de estar que pode ser, de alguma maneira, uma expansão do uso do Belvedere, do vão livre, uma expansão desse uso aqui para as pessoas que frequentam isso, mas não só. Né, para ele, acho que ele tem um caráter de trazer um pouco a experiência do museu para todo o entorno, para toda a cidade. As pessoas que frequentam essa região toda vão poder frequentar e também parar aqui, ter um espaço, um lugar de fruição, né, e, de alguma maneira, junto desse patrimônio arquitetônico espetacular que é o prédio da Lina, onde a gente está hoje. E essa conexão também, não só entre os dois edifícios, mas entre a Paulista e a 9 de Julho, é um fluxo, como vocês viram na pesquisa, é um fluxo de gente intenso. Né? Você, seguindo esse eixo, tem uma escadaria que dá acesso à 9 de Julho, dá acesso aos corredores de ônibus, à Fundação Getúlio Vargas. E, de alguma maneira, esse fluxo eu acho que vai ser bastante melhorado, porque hoje, de fato, as condições aqui de tráfego de pedestres não é ideal. Mas também tem um outro aspecto que eu acho que é interessante destacar, que é paisagístico, que a gente tem aqui o espetáculo que é o Trianon, né, que é essa massa verde de Mata Atlântica, e essa região aqui, que é do Mirante, a Praça Rodrigo Lefebvre, ela já começa, quando vocês viram as fotos aéreas que foram mostradas antes, é uma massa verde também bastante considerável que se expande aqui para 9 de Julho. E hoje, isso aqui está desconectado. Esse projeto também tem um pouco essa intenção de conectar paisagisticamente, através da vegetação, do verde, esse corredor aqui vai fazer a conexão entre essa paisagem mais verde, enfim, não só do ponto de vista de permeabilidade do solo, enfim, mas também de paisagem mesmo. Aqui, o que está sendo visto aqui são os dispositivos que a gente usou para poder vencer o desnível, que é bastante acentuado. A gente tem aproximadamente 13 metros de desnível entre esse ponto e esse, que é bastante, num trecho relativamente curto, em linha reta dá aproximadamente 60 metros, então é muito inclinado. E a gente usou uma sucessão de rampas
e escadas e arquibancadas também, para permitir que as pessoas possam parar, né? E esse conjunto todo articulado, de alguma maneira, cria um percurso que vai fazendo de modo acessível que as pessoas possam circular de vários modos entre essas cotas, né? Entre essa cota alta da Paulista, alguns acessos por aqui e essa área da praça. Além disso, aqui embaixo, já que essa conexão para os acessos dos museus e para a Avenida Paulista vai ficar mais eficiente, mais segura, melhor, também iluminada durante a noite e tal, aqui essa parte de baixo, ela também pode ser mais ativada até para os usos de chegada, né? Hoje em dia, a chegada para os museus é predominantemente pela Avenida Paulista. Então, aqui se abre uma nova porta para os museus, para o conjunto dos museus, com a possibilidade de parar veículos aqui, grupos de ônibus e tal, e conseguir ter um acesso acessível, mais seguro, né? Então, basicamente, esse é o programa desse conjunto. Para isso, aqui tem um outro elemento, um outro dispositivo de acessibilidade que vence o desnível entre a cota de baixo e a cota desse Belvedere, que transforma esse percurso desde esse ponto até aqui impossível de ser frequentado e transitado por todas as pessoas. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhe que isso que eu estava mencionando, né, isso aqui, na verdade, a estrutura desse espaço está dividida em 3 elementos. As escadas de degrau normal, digamos assim, né, de degraus de escada mesmo. Depois tem trechos em rampa, que vão fazendo esse zigue-zague, né, tem patamares e trechos em rampa. E, além desses degraus, tem esses degraus maiores, que são arquibancadas, que são áreas onde as pessoas podem sentar, acessando aqui, através dessas escadas laterais, acessar esse campo aqui. E isso é complementado por essas áreas verdes, essas floreiras, que são onde vai ter vegetação, enfim, aumenta a permeabilidade do solo, além de algumas árvores que vão promover sombra nessa região. Então, aqui ele foi desenhado de uma maneira que, de um lado, tem uma escada que é quase uma escada mais funcional, direta, que você desce aqui numa linha reta. Desse lado também, do lado do prédio, ao lado do espelho d'água também, você pode descer continuamente. É um fluxo de subida e descida mais eficiente, digamos assim. E depois tem um outro percurso por esse meio que dá acesso a áreas de permanência, enfim, uma fruição mais lenta e permite um passeio, né? A ideia é dividir, enfim, esse espaço nesses fluxos através desses elementos que eu acabei de mencionar. Só para concluir esse trecho aqui de cima, tem uma outra conexão que fez com que esse projeto fosse bastante complexo de resolver do ponto de vista da geometria, que a gente tem níveis de acesso para os 2 edifícios que são definidos pelas edificações que existiam e que estavam ligados à declividade natural da rua. Então, aqui hoje tem um acesso que dá ao primeiro subsolo do edifício Pietro, e aqui tem um acesso que é um acesso técnico para o edifício Lina, que é muito utilizado também por razões operacionais, não de público, mas que também é fundamental que se mantivesse. Então, a gente teve que fazer todo esse percurso e esse acerto de cotas, de modo que essas cotas fossem todas preservadas, a calçada da Paulista, esses acessos e a chegada aqui na praça. Então, esse é o resumo do que é o desenho. Aqui estão destacados os elementos de acessibilidade, as rampas, os pisos táteis, corrimãos duplos, enfim, toda o que está previsto, né, para que ele se torne de fato acessível. E aqui, chegando na parte de baixo, para concluir, como eu já mencionei, tem as paradas, as vagas e paradas de veículos, sejam coletivos ou individuais, ou de aplicativo ou táxis, que vão com um redesenho dessa praça, né, a gente cresce a área permeável, reduz ao mínimo aqui uma área de eventuais veículos que podem transitar em situações específicas para ter acesso ao edifício Pietro. E tem um alargamento de calçada, o acesso por uma escada refeita, o elevador aqui de acessibilidade, criando aqui embaixo também um ponto de chegada para a Paulista ou para os museus.
E agora dá para ver o que a gente estava falando. Essa é um pouco a formalização disso. A ideia é que a vegetação aqui ainda estavam pequenas as árvores, elas vão crescer mais. Mas enfim, tem toda essa conexão verde, né? Essa árvore que está para ser plantada aqui, que foi prevista já no projeto do Pietro, e depois mais vegetação nesse percurso, conectando visualmente esse maciço verde da Praça Rodrigo Lefebvre com a Paulista e com o Trianon. Aqui a visualização dessas áreas de permanência, estar, né, com sombra. Aqui é o acesso que eu mencionei para o edifício novo do museu. E, de fato, tem mais continuidade, né? Não só quem entra pela Paulista, mas aqui também isso que gera todo um fluxo, uma operação que integra muito o edifício do museu ao espaço público. Aqui é uma visão mais de baixo, à direita o MASP, o espelho d'água, e à esquerda o Pietro. Alguns detalhes, assim, a gente usou os materiais que são os materiais que foram usados nesse edifício, né, predominantemente. Então a ideia de ter uma certa continuidade do desenho do espaço público, mas em diálogo com a arquitetura, nesse caso concreto e pedra basalto, que são dois elementos que a Lina Bard usou muito. A gente usou de uma maneira também pontual no edifício novo. Isso, de alguma maneira, integra isso, o conjunto. E aqui embaixo, a área da praça, que tem todo um projeto de paisagismo que está sendo desenvolvido. Bom, aqui não está representado todo o detalhe, o projeto está em desenvolvimento ainda, né? A gente está nas fases iniciais, tem um projeto de iluminação, um projeto de paisagismo, enfim, toda a reconfiguração dessa praça para permitir o uso e, enfim, qualificar mesmo e poder manter isso bonito, como está aparecendo, que vai ficar aí. Era isso que eu tinha para mostrar. Se qualquer... Agradecemos as apresentações, né, dos nossos técnicos de SMU, do Jacques, da Thaís, do Martim, representando, então, o MASP. Então, a partir de agora, nós encerramos as inscrições. Tem mais alguém? Eu vou chamar, por gentileza, eu vou chamar a Renata, Renato, Daniela e Marcelo, se puderem se dirigir aqui à frente, por gentileza. Você é? Então, Renata Almeida, é isso? Por favor. Oi, eu sou a Renata. Eu moro na Rua Pamplona, né? Aqui desse lado do MASP. O que atrapalha muito, assim, para mim, o trânsito está bastante sobrecarregado, né? Perto, né? Ali da Rua Pamplona, na Rua Pamplona. Porque teve esse fechamento dessa rua e para quem vem de lá, tipo, a ministra não vem para esse lado, né? Ela meio que acaba para a esquerda. E também outra coisa que teve bastante impacto foi a feirinha do MASP, que foi para a Rua Pamplona também, né? E eu acho que o projeto está lindo, maravilhoso. Eu só queria que pensassem um pouco em quem mora aqui nessa área aqui, mais localizada aqui. É isso que eu queria. Oi. Tem trânsito para quem exatamente? Para quem anda de carro, de ônibus, de bicicleta? Para todos. Para quem anda de carro. Entendi. Eu tenho um filho pequeno, tipo, ele também é autista, tem que terapia todo dia, escola, vai, leva, busca, vai, sabe? É complicado. Até para fazer isso de transporte público é bem puxado. É isso. Obrigada. Ok, faremos
responderemos em bloco, né? Então, eu chamo agora o Renato. Renato, desculpa, eu não entendi o sobrenome, se quiser se apresentar. Boa noite, meu nome é Renato Krestinkov, eu moro aqui na 9 de julho também. Eu tinha visto nas imagens iniciais que apareceu aquela área cheia de moto, eu não vi essa área contemplada no projeto, ela não foi, né? Tá? Ah, tá, é que aqui eu acho, ou eu não prestei atenção ou não apareceu nesse projeto. E o que eu queria trazer aqui é que a gente está bem em cima da 9 de julho, que tem um corredor de ônibus por onde passam muitos ônibus, e tem um ponto de ônibus aqui embaixo que fica ao mesmo tempo tão perto do MASP, mas ao mesmo tempo tão longe, porque é uma subida super íngreme, e às vezes quando eu frequento muito o MASP, às vezes eu moro aqui na 9 de julho com a 14 bis. Então, às vezes, eu ando até a Consolação para pegar um ônibus até lá, para depois voltar. Às vezes, para voltar a pé para minha casa seria muito fácil, porque está muito perto também, mas eu acabo caminhando até a Augusta para descer, para depois entrar. Então, a minha sugestão que eu queria trazer é uma solução de mobilidade para o pessoal que está nesse ponto de ônibus aqui embaixo para subir. Pode ser um elevador conectado com bilhete único, uma escada rolante. Isso evitaria que a pessoa tivesse que deslocar para pegar outro ônibus, para depois se deslocar novamente. E também evitaria que as pessoas pegassem tanto carro por aplicativo, né? Muitas vezes, por questão de tempo, eu acabo pegando um carro por aplicativo para andar um trajeto super curto e parado num trânsito. Eu acho que aliviaria muito esse trânsito que está se formando aqui atrás. Obrigado. Obrigada. Daniele? Por favor, se puder ficar mais para lá para sair no YouTube. Boa noite. Bom, meu nome é Daniele. Eu nasci aqui, nasci atrás do MASP, nos mapas aí na rua Professor Picarolo, que é bem aqui atrás. A gente viu o crescimento, né, e toda a mudança, eu passei por toda a mudança da Avenida Paulista, praticamente, né, de criança até agora. São 45 anos, acho que eu posso falar alguma coisa. Está muito, muito bonito o projeto de verdade. Eu entendo que é para a ligação dos dois prédios, mas realmente, para a gente que mora aqui, a minha quadra, por exemplo, vamos falar de transporte veículos, tá? A minha quadra, ela começa ali na Comenale e ela acaba na 14 bis, né? Ela é gigante, né? Os acessos para quem mora, e não são poucas unidades, eu acho que a gente tem entre meu prédio, o outro e os outros dois à frente, eu acho que são umas 600 casas, apartamentos, né? Então, é um público grande da rampa, né? Subindo e descendo. Então, o acesso ou é pela rampa, ou é pela Ministro Rocha Azevedo, Peixoto Gomide vem, ou Avenida Paulista, né? O fluxo, exatamente isso, do lado de lá do MASP, que eu sei que não seria o interessante, mas pensando em passagem de veículos, na minha concepção, poderia ser o ideal, por causa da Alameda Casa Branca, que cruza a Avenida Paulista. Eu cruzo, fica bastante difícil, a gente quer respeitar o pedestre quando a gente vai descer, e o pedestre está com pressa, e a gente quer passar, porque a gente está causando um tumulto na Avenida Paulista, passando em cima da faixa de ônibus, e obrigatoriamente, para poder entrar à direita. Então, a gente fica sem graça de passar, o pedestre quer passar, e não foi feito esse fluxo, na minha concepção, de forma correta, né? Ele atrapalha, vem sendo bem difícil, né, chegar em casa. Aí você chega em casa, chega na rotatória, você tem uma rua descendo, outra vindo, outra subindo, outra passando, o fluxo da Pamplona com a Rocha, ali descendo para 9 de julho, ele fica com trânsito até o MASP, tá? Então, ele vem lá da 14 bis, subindo toda a Rocha até o MASP. Então, assim, não é porque eu não quero um espaço de pedestre, e que eu já estou acostumada, minha casa é fechada de domingo,
manifestação, a gente participa de tudo isso. Mas o outro fluxo tem que ser pensado. Eu tenho o Hospital 9 de Julho, eu tenho o Hospital Sírio-Libanês, eu tenho o IGESP, né? Tem 3 grandes hospitais aqui também que precisam de fluxo de veículo. E quando eu venho de longe. Eu não venho. Eu, por exemplo, trabalho no estado de São Paulo, então eu viajo. Eu não tenho como vir de metrô para minha casa. Eu estou de carro, né? Então é uma colocação. A gente torce muito pelo projeto. Eu acho que se ele fosse exatamente na outra rua, ele seria perfeito, porque ele não tiraria o cruzamento. Ou a faixa de pedestre atual, ela teria que ser postergada ali, para dar tempo do pedestre também atravessar do outro lado, e a gente conseguir entrar da Alameda Casa Branca à esquerda para poder entrar à direita, né? Que eu acho que é a pior parte do fluxo da Paulista. E ali atrás, as pessoas também querem atravessar, tem um monte de gente buzinando, o carro passa rápido, né? Por mais que tenha os pares, eles não param, né? É a minha vida diária, tá, gente? Não até se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder, porque com certeza já vou ter passado por algum momento a essa situação. Então, só uma colocação, né? A gente não foi, eu não sabia que o ano passado tinha começado essa pesquisa pública. A gente ainda estava meio que aguardando se o Mirante ia virar museu. Não ia, e a gente tentando participar, mas eu não tive como vir na primeira, que eu não tinha conhecimento. Eu acho que o MASP também, o Lago das Carpas, né, que quando eu era criança era lotado de peixe, né, o MASP. A gente adorava vir aqui, olhar os peixes, tal. Hoje ele não é mais utilizado por outras questões sanitárias, acredito até. Poderia ser aberto, poderia ser feita uma parte ali de convivência também, poderia ter bancos ali também na parte de trás do MASP, não tirando a rua, e você acessando outros locais que hoje, que eu acho, do próprio museu, que não estão sendo utilizados também, né? Então, vou colocar como uma sugestão. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Eduardo Pires. Só vou lembrá-los que são 3 minutinhos, tá, para vocês colocarem as sugestões. Boa noite. Eu acho ótimo qualquer projeto que facilite a vida das pessoas, de andar. Eu acho que andar e participar da vida da cidade é fundamental. Eu sou amigo MASP, frequento o MASP quase que mensalmente, semanalmente, eu estou por aqui, moro muito perto daqui. Eu tenho uma crítica muito grande com relação à CET, que eu acho que em todo esse projeto a CET participou muito pouco. Um problema, por exemplo, para nós que andamos, é atravessar essa outra rua. Não, Carlos do Pinhal. A primeira aqui, logo após o MASP. Né? A gente saindo, andando em direção a Peixoto Gomide, tem uma ruazinha antes, né? Que agora é a que desce. Aquela rua, especialmente para quem está andando em direção MASP Peixoto Gomide, ou MASP Consolação Augusta, virou um caos, um acidente para acontecer a todo dia. Eu já quase fui atropelado ali, as pessoas não respeitam faixa. Eu já conversei com o pessoal da CET, eles falaram, liga para o 156, né? Acho que é isso, o número da prefeitura, 156. A prefeitura não toma a mínima providência com relação a isso, e a gente vê guardas do CET em frente do MASP fazendo não sei o quê, porque aqui em frente do MASP não tem o que acontecer, a não ser as pessoas que param. Né? E ali você fala, gente, você tem que ir ali e segurar o trânsito para que eu possa atravessar com segurança. Quem vem de lá para cá enxerga o carro. Quem está daqui para lá, você não enxerga, não tem olho nas costas. Então, a minha crítica é com relação à questão
da CET. O projeto é lindo, eu acho que quanto maior o espaço verde, o espaço aberto para a gente olhar a cidade, contemplar a 9 de julho, que é uma beleza, olhar para ver a cidade, ótimo. Mas a CET, infelizmente, não correspondeu à expectativa de vocês. Ok. Eduardo Barros. Depois o Oliver. Se puder já dirigir aqui à frente. Boa noite. Eu moro aqui na Pamplona, quase com a São Carlos do Pinhal, bem pertinho daqui. Trabalho na Paulista. Acho importante dizer isso para saber quem está emitindo a opinião. Uma das 3 principais entradas, quando eu venho de carro para minha casa, era exatamente essa. E ainda assim eu sou muito entusiasta do projeto. Eu acho que ele traduz tudo que uma cidade contemporânea e amigável tem que ser, em todos os aspectos, de paisagismo, culturais, sociais. Eu sou muito feliz de ser vizinho de um projeto desse. Eu espero muito que ele se viabilize. Mas eu não vim aqui só para reconhecer as virtudes dele. Eu queria fazer 2 comentários rápidos que são correlatos a ele. O projeto em si, eu acho que ele está maravilhoso. O primeiro comentário tem a ver com o trânsito, mas não exatamente o trânsito decorrente deste projeto. Eu acho que nós que moramos aqui na região da Paulista, e eu acho que as falas anteriores à minha sugerem isso, tem um sentimento latente de um certo descaso com o morador da região. Pela centralidade da Paulista, pelo simbolismo da Paulista, pela grandiosidade da Paulista. A Paulista é de todo mundo, e é certo que seja. Mas são dezenas de milhares de pessoas que moram aqui. A última é que querem colocar o YouTube tocando na sala da nossa casa. Então, existem várias outras questões que não dizem respeito a esse projeto, que acabam fazendo com que talvez esse projeto pague o pato. Então, assim, o trânsito na região está muito piorado. E não é por causa desse projeto. A CET é negligente. A feira de antiguidade que foi para Pamplona, em frente à minha casa, que é uma feira maravilhosa, da qual eu sou freguês, está completamente equivocada ali. Ela é montada no sábado à tarde, o trânsito fica um caos. O Cidade Matarazzo, que chegou ali, que é maravilhoso também, do qual eu sou freguês, sou membro da Sorro House, adoro aquele lugar, mas ele impôs um novo movimento urbano. A CET também é negligente na Rio Claro, é um absurdo o que acontece ali em termos de trânsito. Enfim, são várias as questões. A Itapeva, poder estacionar dos 2 lados, a Itapeva tem um fluxo de um país ali. Ela é estreita e pode parar carro de qualquer jeito. Então, assim, tem uma série de problemas neste microentorno que acabam ecoando neste projeto. E aí parece que este projeto é o culpado de tudo isso. Existem vários culpados, e eu acho uma pena se esse projeto for acusado de tudo isso. Então, eu queria deixar isso claro. E o segundo ponto é uma pergunta sobre a manutenção. Porque, assim, a Paulista é um espaço onde eu vivo há 27 anos, não cheguei aos 45 dela, mas já são 27, e eu amo, moro e trabalho aqui, e, notavelmente, há uma década para cá, vem tudo melhorando. Acho que a iniciativa privada tem melhorado muito o espaço, o poder público também, várias iniciativas interessantes, inclusive essa. Mas tem alguns pontos fracos. Um dos pontos fracos é o total descontrole de ambulante na avenida. Virou uma coisa assim, nós estamos muito perto de ver gente pelado na Avenida Paulista trocando de roupa, porque virou um lugar de brechó. Então, assim, não tem nenhum tipo de controle os ambulantes aqui. Então, eu queria entender como é que vai ser a manutenção disso depois. O vão livre do MASP, quando ele era um espaço gerido pela prefeitura, ele era aquilo que a gente lembra. O vão livre do MASP hoje é outro vão livre. O Boulevard ali, Rio Claro, que é licenciado, o espaço, é uma maravilha. Eu queria entender como é que vai ser esse espaço. Ele foi inaugurado, daqui 3 anos, alguém vai cuidar? Quem que é que vai cuidar? Quem é que vai limpar?
vai ser tomado de ambulante, vai ser... Porque assim, o exemplo da Paulista, nesse aspecto, não é o melhor exemplo. Então, eu queria que alguém me respondesse sobre isso. Obrigado. Oliver? Eu me chamo Oliver Cauã Cauê, sou geógrafo, mestre em planejamento urbano, faço doutorado em geografia, sou membro do Conselho da Cidade a Pé, Associação de Pedestres de São Paulo, sou conselheiro do Conselho Municipal de Política Urbana, do Fundurb e do Sistema Estadual de Trânsito. É muito impressionante vir para cá, porque é um pessoal que mora num lugar que tem o corredor da 23 de Maio, o corredor da 9 de Julho, isso demorou 100 anos para ficar pronto. Consumiu recursos do Estado, da Prefeitura. Tem as linhas de metrô 1, 4 e a 6, que vai ser inaugurada logo mais. Ah, meu Deus, mas o trânsito aqui, parece que a gente está ouvindo a Band News FM. O engarrafamento, sendo que são os carros que causam os engarrafamentos. É uma vergonha ter de ouvir isso daqui. A cidade não é composta somente pelos moradores dos jardins. Eu, felizmente, não moro nos jardins. Porque para vir falar que não quer camelô, ou seja, não quer pobres, ou seja, não quer negros, mas é que não pode falar que não quer negros. Então fica, ai, esses camelôs atrapalham. É uma vergonha. Parabéns ao MASP por ousar romper com a carrocracia de São Paulo. Mas o projeto ainda pode melhorar. Isso só saiu por causa do MASP. Se dependesse da prefeitura, ela fez um orçamento de 1,2 bilhão de reais para asfalto. Meu Deus, como tem carro. 1,2 bilhões no ano passado para carro. Para calçada, 200 bilhões, todos no quadrilátero central, refazendo o calçadão. Mas nada para a cidade. Meu Deus, como tem carro, eu não entendo por que isso acontece. Existe o corredor da 23 de Maio, desculpe, da 9 de Julho, que não está integrado ao MASP. Eu, inclusive, faço esse caminho a pé. Não existe e vocês não integraram. Não existe lombofaixas pegando desde lá de baixo, chegando na praça e depois atravessa mais uma rua para essa rua que vai ser pedestrianizada. Vocês também não pensaram numa lombofaixa, que é aquele negócio mais elevado, que você já vê claramente que a prioridade é o pedestre, e a prioridade deve ser o pedestre, não o carro do nobre morador, que não sabe utilizar o transporte público? Então, vale a pena fazer mais uma lombofaixa na outra rua, que os carros viram à direita, que também é MASP. A calçada hoje é ruim. Se a gente desce essa ruazinha, ela está esburacada por falta de manutenção do museu. A velocidade dos carros continua elevada. A CET não apareceu aqui para falar que vai reduzir. Se você é atropelado a 60 km por hora, você morre. Por 40 km por hora, você vai se quebrar no meio. Se você reduz para 30, você vai se machucar, mas a chance de morte cai drasticamente. É preciso reduzir as velocidades do entorno, alargar, parece que vocês pensaram no alargamento da praça, para mostrar para o carro, calma, a prioridade é do pedestre, nós não queremos mais mortes em São Paulo, mais atropelamentos. Também convido o MASP a abrir aquela saída gratuitamente para a cidade, porque tem um problema de gestão. O MASP ele é um museu privado, o conselho dele não é público, não é democrático, a sociedade não participa, não há eleições, ele pode se abrir para fazer essa gestão comunitária e ele também precisa responder como vai ser a gestão desse espaço, porque ele não tem atividades culturais, ele não tem banheiros, ele não tem bebedouros, ele não tem brinquedos, ele poderia ter tudo isso com uma gestão social. Muito obrigado. Obrigada. Dona Dirce, depois Vitor. Boa noite. Bom, estou aqui como moradora há 40 anos da região, moradora da Rio Claro,
e como arquiteta e como representante da MORP, da Associação dos Moradores da Rio Claro, Itapeva e Pamplona, como membro da diretoria. Bom, eu acho que todas as intervenções... Primeiro, eu sei que faço questão de dizer que eu tenho carro, mas uso o metrô, ando a pé e ando pela região. Sou uma pedestre, está em primeiro lugar. E, em relação a pedestre, a gente sofre muito com o trânsito na região, principalmente quem é da Rio Claro, que quer dizer, não é um privilégio até ter uma rua que foi durante 30 anos sossegada. Por mais de 12 anos nós enfrentamos uma obra, e agora estamos tendo a consequência dessa obra, não só na Rio Claro, como impactando toda a região. Eu acho essa obra aí, essa proposta, inclusive como arquiteta e como paisagista, bastante interessante. Eu acho que quanto mais se tiver espaço para a população e para o pedestre em São Paulo, é importante. Agora, eu coloco também, como muitas pessoas colocaram aqui, que é inevitável que se tenha carros também na cidade. Eles existem e eles vão continuar circulando, e eles impactam muito a vida do pedestre. Seja na espera para atravessar, porque as pessoas não respeitam. Por exemplo, a Rio Claro, agora, para se atravessar, ela está triplicando, quadruplicando o tempo que tu espera para poder atravessar uma rua. Tá? A gente tem hoje um problema seríssimo, que eu vejo que, inclusive, eu acho que essa área, ela poderia, e eu acho que seria uma coisa muito interessante, se ela não fizesse só a conexão entre os dois prédios do MASP. Poderia ter sido mais, investido ainda um pouco mais, para conectar, por exemplo, como alguém aqui colocou, com a 9 de julho. Nós temos o SESC na 9 de julho, que fica ilhado, e é excelente também. E com relação de criar um espaço maior, agora o que eu vejo é que empurrou uma rua um pouco mais para lá, vai continuar havendo um fluxo de trânsito, e a gente sabe que não existe, a CET é péssima, a CET não fiscaliza, a CET não fez um estudo de tráfego, para vocês terem uma ideia. Nós somos uma associação que vem lidando com isso. Tá? Foi implantado Cidade Matarazzo, nós tivemos, inclusive, no gabinete da doutora Beth França, que está aqui, tudo bem, Beth, com várias pessoas também, Paulo, que está aqui, conhece as nossas demandas, e não são apenas de moradores, e não estamos falando com quem está dirigindo o carro. É que precisa ser feito um estudo de trânsito para essa região, que a própria CET não fez, o Ministério Público cobra e não existe um estudo de tráfego. Então, assim, é uma região que é legal que ela seja pública, que é legal que as pessoas tenham acesso, que a Paulista é da população de São Paulo. Mas São Paulo também é dos seus cidadãos. E a gestão pública tem que olhar para isso, porque vão sendo feitas uma série de privatizações, uma série de concessões, e o que a gente vê, a iniciativa privada visa lucro, ela não visa o bem-estar. Então, eu digo até para essa, como até colocaram, que não seja culpa desse espaço, mas que haja um pensamento conjunto, que haja um planejamento, que haja um estudo de tráfego, porque eu moro numa rua que está sendo feito o fala-te privado, da iniciativa privada, numa pista de rolamento, gente. A CET está ali todo dia. E eles sabem, a gente avisa, mas não fiscalizam. Isso já foi altamente divulgado na imprensa, isso já é parte do Ministério Público e não existe ação. Enquanto a CET e a Prefeitura de São Paulo não fizerem uma ação coordenada para conectar os espaços públicos, esses espaços não vão beneficiar a população. Esses espaços só beneficiam a iniciativa privada. Então, assim, interessante o projeto, até diria que ele poderia ser mais ousado, ele podia ser ampliado para poder também pegar, como eu já mencionei, o SESC, talvez tirar agora. Mudaram a rua, vão jogar de novo mais tráfego para Itapeva, que não tem mais condições de absorver, porque a Cidade Matarazzo tem um público imenso, nós estamos com todo o quadrilhado congestionado. A Feira do MASP, que eu acho que ela tinha muito mais espaço, talvez até num espaço como esse fosse mais interessante, do que numa rua, num declive, que inclusive não dá para colocar aquelas banquinhas. Então, assim, não há planejamento nenhum, tá, para essa região. Então, assim, é necessário que a CET tome a responsabilidade. Secretária Beth, a gente já teve reunião no seu gabinete, Paulo França, nós tivemos essa reunião, que realmente a CET cumpre o papel.
que a prefeitura cumpra o papel de fiscalizar, de criar um planejamento para a região, para que beneficie o cidadão e não a iniciativa privada. Tá? Porque eu acho que esse espaço aí poderia ser conectado mais para baixo, poderia ser ampliado, ia trazer benefício para o cidadão de São Paulo, para o paulistano, e não para a iniciativa privada, como que a gente vê que está acontecendo. Então, era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Vitor, depois o Fábio e depois, finalizando, o Marcelo. Oi, boa noite, meu nome é Vitor. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a secretaria, o arquiteto, o próprio MASP pela iniciativa. Eu acho que esse espaço que a gente tem aqui, na verdade, é um privilégio, porque todo mundo pode vir aqui na frente, nesse microfone, e falar a sua opinião, o que pensa. Então, na verdade, esse processo é muito bonito, de todo mundo conseguir vir aqui. Isso está documentado, isso é muito interessante. Então, gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês. O projeto eu achei muito legal, então, parabéns para as duas equipes. Eu acho muito bonito, na verdade, isso que está acontecendo do MASP, valorizar o patrimônio por meio do novo edifício, do retrofit, que é uma coisa muito interessante, e por meio dessa adoção da rua, né, que vai beneficiar todo mundo. Então, é interessante ver quando o poder público, com uma organização social, faz algo em benefício de todo mundo. Mas eu também fiquei em dúvida, e daí talvez a equipe do MASP pudesse responder, sobre as cascatas, né, na parte lateral do museu. Porque a gente está aqui numa área de manancial, acho que todo mundo sabe. A arquiteta Thaís mostrou ali o mapa para a gente, é uma área de absorção, então é bonito ver essa água nesse espaço. Acho que, na verdade, só enriqueceria ainda mais o projeto, que já está bonito, o uso do MASP, a rua. Então, na verdade, essa é a pergunta que eu tenho para fazer, se o MASP tem algum plano, algum projeto para essas partes laterais, por favor. Obrigado, gente. Fábio? Olá, boa noite a todos. Falo aqui como morador da região, que não dirige, que não tem carro, que não tem interesse sequer em ter carro, mas que passou grande parte da sua vida na região, ou estudando, ou agora, no caso, morando. Devo dar meus parabéns à equipe do MASP e da minha prefeitura pela estruturação do projeto, porque a cidade precisa de espaços públicos, de fato, mais integrados, ainda mais com 2 grandes ativos culturais da cidade, de grande relevância, mas faço coro aqui a alguns colegas nossos, moradores e cidadãos da cidade de São Paulo, com relação à forma como o diálogo público das alterações de viário e, sobretudo, da integração de outras áreas adjacentes às cercanias do museu foi realizada. Eu falo aqui como alguém que utilizou antes do período pandemia o Mirante aqui atrás, na 9 de julho, que passou 8 anos estudando e trabalhando na Paulista e que há 4 anos mora aqui na região. E um projeto tão relevante como esse, audaz por parte do MASP, de adotar uma região da cidade, também deve ser expandido para outros ativos, como, por exemplo, o Mirante, que hoje se tornou, infelizmente, um ponto de abandono, de alta periculosidade para os moradores, que desde a pandemia está abandonado e hoje gera, inclusive, um passivo ambiental, porque moradores de rua, e infelizmente esse é um desafio que toda cidade de grande porte como São Paulo tem, enfrenta. A gente vê ali uma série de questões ambientais e sanitárias desses moradores de rua que, infelizmente, geram esse desafio para quem é morador. E, além disso, um ponto que é muito importante, que deve ser considerado dentro do projeto, como outros colegas comentaram, é a interligação entre a Avenida Paulista e o corredor 9 de julho. Porque um projeto como esse tem sucesso, como a própria arquiteta Jane Jacobs falava, porque o espaço público está aberto à população. A preocupação que nós, moradores, temos é, ok, depois do horário comercial, quando o museu fecha, como fica a questão da segurança pública? Como fica o uso e a segurança do morador que, assim como eu, trabalha fora, pega metrô, pega ônibus, chega tarde, né? E a gente sabe que, ao longo desses últimos anos, de 2020 para cá, infelizmente, a segurança pública atrás do MASP se tornou uma questão muito grave. Falo porque eu, inclusive, fui várias vezes vítima de assaltos e furtos aqui na região. Inclusive, minha síndica já presenciou alguns casos desses. Então, eu espero que vocês levem em consideração não só as preocupações dos moradores com relação à readequação do viário, sobretudo com relação ao tráfego de carros, porque essas intervenções sendo feitas aqui, elas não devem considerar exclusivamente a Rua Plínio Figueiredo.
O Otávio Mendes, nós precisamos sim olhar para Pamplona, para Rio Claro, para a Rua Professor Picarolo e para a própria Avenida 9 de Julho. Por quê? Grande parte do trânsito que paralisa a nossa região fica justamente ali na entrada da 9 de Julho e na frente da Fundação Getúlio Vargas, onde você tem uma faixa dupla que vai afunilando, para se tornar uma faixa única dentro de um corredor de ônibus. E eu falo porque eu vejo isso na minha casa. 5 horas da tarde, a rua está intransitável. E intransitável, inclusive, para o pedestre, porque eu não tenho para onde atravessar. Porque desde as últimas intervenções feitas pela Prefeitura para a requalificação das águas pluviais aqui na Rua Professor Picarolo, não tem mais faixa de pedestre. E os motoristas, e esse é um grande problema também da cidade de São Paulo, não respeitam o pedestre. Então, eu acho que as intervenções urbanísticas por parte da CET e da Prefeitura, excluindo aqui a questão específica do MASP, precisam observar essas questões também. Obrigado. Fábio? Você é o Fábio, desculpa. Agora, então, o Marcelo, que ele tinha se inscrito, mas pediu para ficar por último. Só um instantinho, você é o? Depois o Gustavo, nós encerramos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, sou morador aqui da Paulista e sou idealizador do movimento Paulista Boa para Todos, um movimento que reúne os 17 condomínios residenciais da Avenida, onde moram 6.000 pessoas, para lidar com a questão da poluição sonora que vem acontecendo na Avenida Paulista, principalmente por conta da amplificação e dos instrumentos de percussão durante os domingos e feriados no Ruas Abertas, né? Então já estamos aí há 1 ano em tentativas e tratativas de diálogo com a Prefeitura para poder lidar com um problema que, ironicamente, era para ser o oposto. A ideia do Ruas Abertas era uma política de mobilidade urbana para tirar o barulho do tráfego de trânsito da avenida, para que as pessoas pudessem aproveitar a avenida com outras formas, né? De bicicleta, que as pessoas pudessem andar, para que as pessoas pudessem experienciar uma cidade sem o barulho do motor do carro. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, a amplificação eletrônica, os instrumentos de percussão de alto impacto foram tornando a vida dessa população de 6.000 pessoas uma vida bastante difícil, onde nós temos um êxodo temporário de muitos moradores que precisam sair de casa e passar o dia todo fora de casa e voltar só à noite, na esperança de que o som já tenha acabado. A Avenida Paulista, 17 condomínios, 6.000 pessoas, muitos idosos, muitas pessoas que vivem aqui há décadas, muito antes da avenida ter se transformado nesse espaço pulsante cultural que acabou se tornando. Minha reflexão aqui, eu acho que vai muito em relação ao que o colega falou, ao que outros moradores falaram. Infelizmente, hoje, nós estamos com dificuldade de diálogo com o poder público. Muita dificuldade. Não é algo só da Avenida Paulista. Nós estamos falando da Barra Funda, nós estamos falando do Capão Redondo, nós estamos falando do Butantã, nós estamos falando dos moradores do entorno do Anhangabaú, do entorno da Allianz Parque, do entorno do Pacaembu. Existe hoje uma dificuldade de conversar assuntos difíceis com o poder público. Os moradores da cidade são a população de uma cidade. Eles são os cidadãos dessa cidade. Nós precisamos entender e incluir nas decisões sobre o ordenamento urbano as pessoas que vivem naquele espaço. Existe uma sabedoria comunitária que precisa ser ouvida. Nós temos aqui um projeto maravilhoso, parabéns ao MASP, parabéns à SMU, mas esse processo de audiência pública no dia de assinatura de um acordo de cooperação, ele deixa claro que essa oitiva ela é puramente protocolar, ela é meramente protocolar. O plano diretor da cidade, hoje, no seu artigo 151, ele exige estudo de impacto de vizinhança. Então, muitas das coisas que nós estamos discutindo aqui, talvez tenham sido falta de um estudo de impacto de vizinhança feito em conformidade com o que a própria Constituição do Estado prevê no seu artigo 180 e 191, que é a participação social, não apenas a oitiva da população. Nós vimos aqui um projeto muito bem elaborado a partir de uma pesquisa de consulta popular, só que uma consulta popular com apenas 100 contribuições. Talvez a questão da divulgação dessa consulta seja importante. Na região da Paulista,
Na região da Paulista vivem 25 mil pessoas. São 25 mil pessoas que são impactadas. E o processo de construção de um projeto poderia ter levado mais em consideração. Já está claro, esse é o projeto, ele vai acontecer, nós estamos aqui para entender qual que é o projeto, qual que é o impacto, mas existe a possibilidade de nós sermos ouvidos em outras questões. Ontem eu estava no Conselho Superior do Ministério Público para fazer a sustentação oral pelos moradores da Avenida Paulista em relação ao mega show que vai acontecer em setembro, que talvez venha acontecer em setembro. Fiz uma sustentação oral exatamente falando, os moradores não foram consultados em momento algum. E o TAC foi homologado apenas retirando a exigência de participação social. É o único item que foi retirado do TAC. E se voltou, foi 7-5, depois foi 7-4, depois foi 6-1, e no final se mudou. Mas a única coisa que eu gostaria de deixar aqui, nós precisamos entender que os moradores da cidade de São Paulo precisam participar do processo de decisão e de projeto, e não no último momento. Mas só um minutinho, mas eu gostaria muito de parabenizar tanto a SMU por esse processo e pelo processo que vocês apresentaram, e principalmente ao MASP. O MASP tem sido um parceiro muito aberto da comunidade, estive com Débora algumas vezes, com o Marcelo também algumas vezes, nós tivemos conversas importantes sobre a questão do barulho e do ruído que poderia ser causado pelas atividades culturais no vão do MASP. O MASP nos recebeu, o MASP fez medições, estudos de medição, o MASP readequou o posicionamento de caixas de som de acordo com o que nós estávamos falando. Isso é muito importante, o diálogo aberto e a possibilidade da gente entender que a gente pode fazer as coisas com os moradores e não contra os moradores. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Agora, então, eu vou chamar o Gustavo para que a gente encerre, então, as sugestões e depois a mesa vai responder as questões, né, as perguntas. Boa noite a todos. Eu tenho duas curiosidades muito simples, não vou me delongar. A primeira é se todas as licenças já estão de acordo ou se ainda isso está em tramitação. E a segunda é uma curiosidade em relação ao orçamento. Eu gostaria de saber mais ou menos os valores. E vejo que tem duas partes principais do projeto, né? A primeira são as arquibancadas e depois as praças, né? Se existe essa divisão. Por favor, obrigado. Ok, muito obrigada. Passo então a palavra à mesa. Oi, gente, boa noite. Se ele me enganou, ela falou que ia ser blocos, mas virou um bloco gigante, né? Vou tentar pegar tudo. A gente anotou bastante coisa. Acho que teve uma das falas que destacou bem, acho que foi o Eduardo B. Eu não lembro o que era esse B. Isso. Sobre o fato de que acaba que a gente amarra uma série de insatisfações, uma série de problemas também no momento de trazer um projeto. Esse tipo de diálogo é o que a gente acaba sempre tendo também em todos esses processos que a gente tem feito, a gente tem se esforçado muito em todos os projetos que a gente tem desenvolvido enquanto SMU, de garantir esses processos participativos. A gente está se esforçando, Marcelo, para melhorar, mas sempre com esse esforço de garantir que as pessoas sejam ouvidas, seja pela consulta pública, que facilita também quem não tem o horário para acompanhar aqui, mas que a gente possa ouvir diretamente de vocês. Então, só para já ter de ponto de partida, Marcelo, a gente não vai assinar nada hoje. A gente veio aqui para escutar vocês, para conseguir entender esse problema, entender as questões, inclusive o Martim, coitado, ficou aqui, tem reclamações sobre um monte de coisa, menos sobre o projeto, que acho que fala muito bem sobre o projeto em si, mas a nossa ideia era ouvir de vocês, inclusive precisava ajustar alguma questão, assim como a gente fez anteriormente, a partir do que foi de devolutiva na CPA, que é um órgão colegiado que tem participação popular também, então a gente conseguir fazer esse aprimoramento num diálogo contínuo com a população. Tá? Então, só queria deixar isso de ponto de partida para também ficar claro que, para a gente, o processo participativo é muito importante. Tá? Muitas falas sobre questão de
trânsito, tanto em vias específicas quanto de uma forma geral aqui. Infelizmente, essa questão do trânsito é um desafio cidade de São Paulo, né? É difícil a gente conseguir debater qualificação em São Paulo. Não, calma, eu vou... que a gente tem realmente, salvo engano, o último levantamento que eu tinha feito dava 0,75 carro por pessoa na cidade de São Paulo. A gente tem um número de carros bastante elevado. Então, todos os momentos em que a gente discute espaços que anteriormente eram voltados ao carro, serem voltados mais ao pedestre, que geralmente, que para além de ser o ente mais frágil nessa relação, é quem tem sido mais ignorado. Esse é um ponto que sempre assusta principalmente os moradores, a gente leva isso muito em consideração. Tanto que o primeiro órgão que a gente encaminhou o processo e que acompanhou todas as reuniões, tanto a reunião inicial com o prefeito, a reunião técnica que a gente fez aqui no MASP depois, e no próprio processo, é um processo que ele é aberto também, dá para ver parecer da CET, o relatório, eles fazem um relatório com contagem de veículos, contagem de pessoas aqui no trecho de pedestres, principalmente, e tem uma sinalização no relatório deles sobre o número muito elevado de pedestres, principalmente nesse cruzamento aqui, e com esse potencial de aumento do número de pedestres se concentrando no trecho entre os dois prédios por conta da abertura do Pietro. Então, a sinalização da própria CET era uma recomendação inicial de se manter o fechamento, principalmente considerando essa questão de ele estar assim posto desde novembro de 24. Né? A gente tem 1 ano e meio já nisso, e aí a CET, pelos estudos deles, indicou exatamente que o trânsito, que não é fácil, isso não diminui o problema de que o trânsito daqui é muito complicado, mas os estudos da CET apontavam que o trânsito tinha se acomodado com as condições de trânsito que existe aqui dessa região, porque o trânsito... Isso. Mas calma, deixa eu só... Mas eu preciso... Tudo bem. A nossa ideia de qualificar esses espaços é justamente para tornar eles mais seguros para vocês. Inclusive a ideia da conexão, que muitas pessoas citaram. Eu anotei todas as falas individualmente, mas é difícil falar porque muitas acabam passando pela mesma temática. Calma. A ideia de conexão com a Avenida 9 de Julho está no projeto que tem sido desenvolvido pela CIURB agora. É um projeto que, inclusive, a gente teve que fazer um processo de compatibilização. A gente pegou os estudos que tinham sido desenvolvidos aqui e juntou com aquilo que tem sido desenvolvido pela CIURB, subindo desde a 9 de julho até o trecho da Rodrigo Lefebvre, para fazer uma qualificação que integre tanto as medidas de drenagem que estão sendo propostas, quanto essa qualificação para o pedestre, para as pessoas ali, e junto vendo eventuais ajustes que precisem ser feitos de geometria, etc., que é o projeto, inclusive, que está em consulta pública nesse momento. Então, quem quiser acessar lá no próprio Participe Mais, até dia 22, tem o site da Prefeitura, chama Participe Mais, é a plataforma de participação social. Então, lá vai ter todas as questões com relação a esse projeto da Participe Mais. Não, é Praça de Retenção e Infiltração da 9 de Julho. Isso. Isso, a ideia era justamente integrar essa qualificação da questão de drenagem, que é onde a CIURB tem atuado principalmente nesses casos. Inclusive, é um projeto previsto no âmbito do caderno de drenagem, o caderno de bacia aqui desse trecho, então, integrando até a chegada do projeto daqui. Então, existe um fluxo que foi pensado na combinação desses dois projetos, pensando que eles se iniciam separadamente. A gente fez um esforço de conexão entre os dois para que a gente conseguisse garantir uma continuidade justamente dessa
urbanização e dessa qualificação, principalmente para o pedestre, dos espaços de estar de uma forma geral. É praça de retenção, infiltração, na Avenida 9 de Julho. Se vocês acessarem a plataforma Participe Mais, vai dar para ver todas as que estão abertas. Isso. Geralmente, quando a gente sobe a consulta pública, a gente dá o acesso aos documentos. Aí, na própria consulta, você vai ver na parte de baixo a documentação. Mas eu acho que a Dirce perguntou... do que a gente apresentou? Sobre os estudos da CT. Eles estão no processo... Isso. Mas os estudos eles estão nos processos administrativos da prefeitura, está na plataforma. Os processos são abertos, eles têm, então o processo está lá disponível, se as pessoas quiserem consultar. Tudo isso está lá, todos os estudos. A gente pode passar para vocês também o número do processo. Oi? 22. Isso. Tudo bem. Tudo que liga um prédio com o gente, outro foi tem alguma função ou não? Ou foi uma motivação para travar essa não, o processo do túnel ele é bastante anterior, né? Essa discussão não tem... Não havia de acesso e comunicação entre o prédio novo e o prédio antigo. Fizeram um túnel para ter interligação. Daí travaram essa alça de acesso. Eu acredito que utilizaram a construção desse túnel simplesmente fechar a rua para dar continuidade a esse projeto. Não, gente, esse... Três hospitais, o Sírio-Libanês, sim, esses espaços foram levados em consideração pela CET nos estudos. Isso tudo, no momento que a CET realiza os estudos, ela faz uma identificação de todos esses equipamentos do entorno e justamente como isso vai ser afetado. A gente teve um outro processo que a nossa equipe conduziu, de participação social sobre o caso da Liberdade, antes de ter o Ruas Abertas lá. E a proposta inicial tinha conflitos que foram apontados, tanto pela CT quanto pelo processo participativo, com relação ao hospital. E foi uma questão que a própria CT tinha apontado e a gente readaptou ali justamente para garantir que não houvesse prejuízo ao acesso aos hospitais. Então, o caso daqui foi feito esse estudo para que não se prejudicasse, inclusive pelo fato de que já está há 1 ano e meio fechada a via e os hospitais têm funcionado. Então, isso foi uma coisa considerada já para se conseguir funcionar. Com relação a... Deixa eu ver o restante. Eu me refiro ao túnel de comunicação entre o prédio e o... Isso. Tem que tornar esse Gente... túnel de garagem para carro, é isso que ele está Calma aí, gente, calma aí. A gente não precisa brigar entre a gente aqui, a gente está tentando dialogar. A ideia é que a audiência pública seja um espaço para o diálogo. A gente entende que tem problemas que quem está vivendo isso aqui no dia a dia enfrenta. A nossa ideia, eu acho que de uma forma geral, é inclusive, até no sentido do que o Marcelo colocou aqui, de a gente qualificar esse espaço de diálogo entre prefeitura e os moradores. Eu acho que a gente pode se esforçar, inclusive, num sentido que a gente fez em outros processos. Eu até vou pedir a licença da secretária aqui para fazer esse compromisso, de a gente organizar uma reunião especificamente com os moradores aqui, com essas reclamações sobre o problema de trânsito no entorno, com todas essas sinalizações. Acho que teve sinalização sobre a Rua Pamplona, inicialmente pela Renata, depois, de novo, a Pamplona pela Daniele. Teve algumas questões sobre esse trecho Carlos Comenali e 14 bis, a conexão com 23 de maio, 9 de julho, Rio Claro também, que foi colocada pela Dirce bem fortemente, e a gente... Para vocês também convidarem a Associação de Pedestres junto com os moradores. Está tudo bem. A gente convida todo mundo. Gente, eu só vou pedir para a gente manter a ordem das coisas para tudo funcionar de uma forma organizada.
todo mundo está sendo ouvido, todo mundo teve palavra para se manifestar, então a gente só manter um pouco de ordem. A ideia é a gente manter esse contato para conseguir resolver esses problemas que os munícipes têm sentido no entorno, essa insatisfação que foi manifestada com relação à CET, de uma forma geral, e a gente conseguir melhorar os impactos que vocês têm sentido com relação a esse excesso de veículos de uma forma geral, e como a gente pode melhorar a fiscalização pela CET e a garantia de vocês terem maior tranquilidade, minimamente, no dia a dia de vocês. Então, a gente faz essas reuniões também com a CET, convidando eles para todo mundo ser ouvido e a gente achar a solução para esses casos, tudo bem? Eu vou depois pegar o contato com o Marcelo, se alguém, depois que a gente terminar aqui, a gente troca um pouco de figurinha e se compromete a marcar essa reunião já nas próximas semanas. A gente entra em contato com o pessoal da CET, quem mais precisar fazer contato, que vocês acharem que precisa de qualificação desse entorno, a gente faz também isso, tudo bem? Com relação à manifestação, eu estou falando muito, minha boca secou, gente, calma aí, só um segundo. Com relação tinha alguma questão importante. O Eduardo B, de novo, eu esqueci qual é o B, mas o Eduardo está lá em cima. Ele fez duas perguntas específicas que se juntam sobre a questão de manutenção, sobre a questão dos ambulantes, né? A ideia como a gente tem funcionado na ideia desse programa do Repensando Espaços Públicos. A gente faz o chamamento que inclui nesse parceiro privado a responsabilidade sobre a elaboração dos projetos executivos, os projetos mais detalhados. Aqui a gente apresentou no sentido de um projeto referencial, um projeto conceitual aqui sobre o que seria essa intervenção. Várias questões, inclusive as colocadas pelo Gustavo no final, sobre licença, sobre orçamento, isso vem nesse período posterior, porque um primeiro momento é sobre projeto conceitual e o desenvolvimento desse projeto de uma forma mais detalhada vai apontar questão de orçamento e das licenças todas, e ele vem acompanhado por todos os órgãos, normalmente, onde ele tem que... Isso, essa questão é para ser complexificada, porque no momento que a gente lança o edital com o projeto, até porque é um projeto que não está cravado, no momento que a gente lança, é solicitado que o parceiro privado, e aí o lançamento do edital é regulamentado pela lei federal, o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, para a gente fazer esse tipo de acordo. A gente lança o edital a partir do momento que a gente fecha todo esse processo de definição do projeto. Aí a gente lança o edital para que as organizações se candidatem e tem uma série de documentações que tem que ser apresentadas. A partir dessas documentações também tem um plano de trabalho que tem que fazer uma estimativa de orçamento e todas as ações que vão ser feitas para a resolução em âmbito de licenças, em âmbito de regularização desse eventual projeto com a prefeitura. Então, está tudo nesse sentido. E aí, para além dos projetos em si e do processo de responsabilidade pelas obras, o parceiro também é responsável pela manutenção do trecho, que é o que o Eduardo estava perguntando. No caso, o ofício do MASP já sugere um compromisso de manutenção ao longo de 30 anos. Então, garantir que isso, exatamente aquela sua preocupação de vai fazer um projeto, vai ficar super legal, um ano depois ele está abandonado, isso é uma ideia de assumir esse compromisso conjuntamente entre prefeitura e esse parceiro, para que tudo esteja de uma forma adequada para manutenção, até porque é interesse de quem colocou dinheiro ali para essa qualificação, que ele fique bem feito. Tem as responsabilidades ainda de subprefeitura, como todo espaço público, é um espaço que se mantém público, mas entra um novo parceiro para qualificar esse processo de manutenção de uma forma geral. A gente também, para finalizar, eu acho, tudo,
A gente discute, o pessoal tinha comentado também a questão feirinha do MASP, localização da feirinha, a gente pode discutir nessa reunião melhor solução para esse aspecto. Tá? Os pontos colocados com relação à manutenção pela subprefeitura, a gente convida a subprefeitura também para participar. Mas, de uma forma geral, só para amarrar, o Oliver também pediu para a prefeitura fazer mais processos nesse sentido. A gente tem não só esse processo, a gente tem outros para fazer essa qualificação, assim com outras entidades que estão no momento inicial ainda, e a prefeitura colocou a meta específica de fazer projetos de qualificação. A gente tem se esforçado nesse sentido de qualificação dos espaços públicos. Além de instituir o programa para essas parcerias, de uma forma geral, também projetos de qualificação pela própria prefeitura. Mas, de uma forma geral, gente, só para encaminhar, pelo menos da nossa parte aqui, acho que tem esse problema de trânsito, de uma forma geral, colocada pelos moradores. Acho que é um incômodo e que a gente ouve em todas as audiências públicas que a gente tem feito. Essa é uma preocupação que sempre aparece. Isso apareceu, para citar um caso próximo de vocês, na Leôncio de Carvalho, também no trecho que foi fechado entre o Itaú e o Sesc. Isso apareceu também em outros projetos que a gente desenvolveu. E a nossa ideia é fazer esse diálogo com vocês, entendendo que trânsito da cidade de São Paulo é uma coisa que, da forma como está posta para o veículo, aqui eu estou falando trânsito para o veículo, é uma questão muito complicada. O trânsito para os pedestres é o que a gente está querendo ampliar com projetos nesse sentido, sejam projetos que fechem vias, sejam projetos que não fechem vias. A gente tem feito um esforço, a secretária sempre defende esses projetos em que a gente faz aumento de áreas para calçadas, aumento de áreas verdes, espaços de estar, permanência. A nossa equipe, especificamente no gabinete, ligado diretamente à secretária, é uma equipe para projetos de qualificação voltada ao pedestre, e a gente está tentando fazer isso por toda a cidade. Mas é um desafio porque historicamente a cidade foi construída sem se pensar no pedestre, e historicamente ela foi construída também para o carro e com uma quantidade muito grande de carros. Então, mudou mais ou menos, mas a gente está se esforçando para aumentar essa qualificação. Então, acho que do nosso lado, prefeitura, o que a gente pode fazer, a gente também senta para ouvir a CET, que apresenta todos os projetos, todas as pesquisas, os estudos que foram feitos com relação ao próprio período de fechamento dessa via, antes do fechamento, ao momento agora que eles endossaram a questão, apresenta para vocês. A partir disso, a gente soluciona outros pontos, e aí a gente verifica se tem mais passos para serem dialogados, ou a gente segue com o sentido do lançamento do edital, como a gente tinha falado, para firmar esse acordo. Então, a gente consegue primeiro ouvir todo mundo, já resolver isso e lançar o edital, que a gente vai preparando tudo nesse meio tempo, mas garantir que vocês sejam ouvidos também antes de a gente já publicar. Tudo bem? Estou avisando isso até para o MASP aqui, para saber, que eu sei que eles estão ansiosos pelo projeto, e a gente já também garante que todo mundo que está incomodado seja bem recebido lá na secretaria, e a gente faça esse diálogo. Tá bom? O projeto, enquanto projeto, ele está bem desenhado, então o Martim, coitado, ficou aqui só de enrascada, mas aí a gente ouve vocês para ver melhores soluções para esse conjunto de angústias, e aí a gente só lança o edital ali, logo depois de a gente dialogar. Mas é porque a abertura de vias não soluciona. Não foi... Calma, gente. A gente entendeu, a gente vai conversar, a gente vai dialogar sobre tudo isso. Não adianta todo mundo ficar falando um em cima do outro agora, com posições diferentes.
vocês vão ser ouvidos, a gente vai resolver também buscando as melhores soluções, entendendo que a gente precisa também avançar nesse sentido de uma cidade que tenha mais espaço para os pedestres, espaços de estar. Tudo bem? Eu vou encerrar, sim. Ele traria realmente para a população um benefício. Tem espaços culturais que estão embaixo, tem a GV, e faria um corredor de circulação, porque realmente é muito perigoso. A gente traz o diálogo que a gente fez com o pessoal da CIURB também, apresenta toda essa movimentação em conjunto para mostrar como que vai ficar todo esse ponto e eventuais ajustes a gente também dialoga com vocês. Tá bom, gente? Sueli, tem mais algum ponto da sua parte? Mais alguém gostaria de se manifestar, fazer algum comentário? Martim? Esse foi. A gente passa aqui certinho. Eu vou responder por você, tá, Martim? A ideia foi justamente conseguir colocar essa descida em rampas que vão em conjunto para que a gente consiga garantir essa acessibilidade. Então, isso tudo foi pensado, tem os dados técnicos para mostrar que ele é acessível, tá? Ok? Muito obrigado a todos pela presença, pelo engajamento, pelas contribuições durante todo o processo participativo. Tenham todos um bom retorno e boa noite.